E olha só isso daqui. Isso daqui que a grande imprensa, falei para vocês, deveria ter repercutido todo final de semana. Era isso daqui que deveria ter aparecido no Jornal Nacional. Não apareceu. O verdadeiro gabinete paralelo da CPI. Já vamos aqui cortar pro Twitter para vocês verem o vídeo. Vejam só. Temos aqui. Deixa eu maximizar. Pronto. O senador Jorginho Melo escancara a hipocrisia sobre o tal gabinete paralelo e questiona se o encontro secreto de Lula com o G7 pode ser considerado, então, uma CPI paralela. Deixa eu ligar aqui o volume para eu poder ouvir também o vídeo. Cadê? Pronto. Vamos ver, olha só. Contextualizar isso aqui, perder um pouco de tempo, né? Porque a CPI vai ser isso mesmo. O senador Renan, o presidente Lula visita no hospital em São Paulo. Fotografia, os dois abraçados aqui, sem máscara. Olha aí. No hospital. Isso, né? Ah, não. Aí é Lula e Bolsonaro. Aí é outra coisa. Por isso que eu tô fazendo isso. Aí vem, é a mesma coisa que Bolsonaro faz. Mas Bolsonaro não fica aí de fiscal querendo colocar ninguém na cadeia porque alguém não usou máscara. Bolsonaro defende, né, a liberdade para cada um tomar conta de si e se responsabilizar sobre os seus atos. Ah, não, mas Bolsonaro... Ué, mas vocês estão querendo prender Bolsonaro? Prende o Lula. O Lula não é ex-presidiário. Vai lá e prende o Lula. A voz ali parece ser do Humberto Costa, né, do Vampirão. Isso. Então tá aqui. Então, faça o que eu digo. É que talvez o presidente Lula não possa ir para a rua, só possa estar assim dentro do hospital. O presidente fala muito aqui também do gabinete paralelo. Então aqui está, o presidente da CPI conversa com o Lula e Dória na semana passada, diz o Igor Gadelha aqui, no jornal do dia 4/6. Aqui está o nosso presidente conversando também. Então a CPI tem um gabinete paralelo também. Aí. Vamos parar com esses assuntos, porque isso não vai construir absolutamente nada. O presidente Lula conversa com o G7 da CPI da Covid. Está aqui. Globo, enfim. Então, é gabinete para lá e gabinete para cá. Conversar não faz mal para ninguém. Mas temos que parar com isso de só ficar aqui procurando dizer que o presidente Bolsonaro é que é o culpado, daqui a um pouquinho vai ser o culpado do vírus. O tempo todo disso. O tempo todo é que Bolsonaro. Tudo de ruim no Brasil é Bolsonaro. Mas tá vendo, né? Tá cada dia mais claro que o que nós estamos lidando, na realidade, é com a CPI do Lula. Quem manda naquela CPI é o Lula, né? Tá bem claro, acho que ninguém tem mais dúvidas sobre isso. E olha só, Tasso Gereissati vem a público para falar o seguinte: a responsabilização com certeza vai chegar ao presidente. Todo mundo já sabe, né? O relatório deve ser o relatório do Dirceu. Lula é o presidente, Dirceu deve ser o relator, né? O Renan tá lá só de, sei lá, de marionete. Mas o Tasso já fala, a gente vai fazer o relatório. O relatório vai dizer, Bolsonaro é culpado. É culpado, com certeza. E aí depois diz, FHC quer fazer acordo no PSDB para lançar Tasso à presidência em 2022. Parece que ele tem interesse também, né, em derrubar Bolsonaro. Ele acha aí que talvez ele tenha chances contra até o Lula. Mas no final das contas, né, é só aquele teatro das tesouras que todo mundo já conhece. A Elisa diz, nunca foi sobre saúde, vidas ou imunizantes. E sim, briga pelo poder em 2022 e caso de polícia. Quanto mais alta a pilha de cadáveres, mais alto o palanque político. Covardes. E aí, olha só. Isso daqui a CPI não comenta. Todos os estados e Distrito Federal receberão novos lotes a partir desta segunda-feira, mais 2,3 milhões de doses do imunizante da Pfizer começam a ser distribuídas. Nesta semana, também outra remessa de imunizante da AstraZeneca será enviada para todo o país. E também se espera a chegada dos imunizantes da Janssen. Que lembrem, o da Janssen é dose única. Tomou, já foi. Tomou, já foi. Tomou, já foi. Olha aí.
E vejam só, milhões de imunizantes podem ir para o lixo nos Estados Unidos. O Paulo Eduardo Martins comenta, né? Milhões de doses podem ir para o lixo nos Estados Unidos por perder a validade, por ninguém tomar. Caso o governo americano não consiga doar as doses para países que precisam antes do vencimento, o presidente de lá vai ser acusado de gênio também, ou será um vacilo do bem? Aí vai ser só um vacilo, né? Ele só errou. Gênio só Bolsonaro. Vamos ficar de olho nisso daí, né? Acho que todo mundo torce para que eles consigam doar. Mas a dúvida fica no ar. E vejam só isso daqui, pessoal. Aqui tá falando um pouco de CPI, CPI dos vacinadores. Aqui é só outra coisa, né? Falando do senador Cajuru. Isso aqui a gente já vai começar a falar um pouco de Copa América. Mas o que eu acho absurdo é o seguinte, eu não tinha visto daqui apenas ontem. O Cajuru ia falar, ó, a seleção a dar exemplo e do nível Copa do Mundo ou eliminatórias. Ele quer falar que a seleção dá exemplo. Copa América é um torneio de várzea e caguei se a Globo SBT transmitirá. Parabéns, Tite. E se orgulha por ser criticado por uma bosta paga como te atualizei e gado geral. Tá acusando a Bárbara de ser paga. É mole. Todo mundo que eles não gostam é pago. Todo mundo que não sei o que é pago. Se você não reza a cartilha, é pago. A mesma narrativa de perseguição que vem sendo utilizada desde o início do governo. Agora a Bárbara é paga. Logo o Cajuru fala isso. Isso aqui acho que é um elogio, né? Acho que a Bárbara deve isso aqui, pô, eu me sinto elogiado em ser criticada por uma pessoa, né? Com a reputação e um caráter igual do Cajuru. E olha só, falando em caráter, Felipe Neto. Dia 4, posta a fotinha lá, meu capitão. Já fazendo então umas críticas, né? Suaves, a Copa América. Aí depois coloca fogo, Botafogo está na final da Copa do Brasil. Botafogo vai se Coritiba na final. Aí depois coloca o seguinte, se a Série B terminasse hoje. Ele comemora o futebol, os campeonatos brasileiros, mas a Copa América não pode. Copa do Brasil pode. Campeonato Brasileiro Série B pode. Copa América, não. Copa América não pode. A Elisa diz, ó, hipocrisia ou mau caratismo? Ah, o presidente Bolsonaro é isso, é aquilo outro, irresponsável, porque ele tem aceitado a Copa América. O pior de tudo é um moleque desse achar que ninguém percebe seu duplo padrão. E ontem, olha só, os jogadores comentaram aí sobre a Copa América. Isso daqui foi uma das manchetes do R7. Medroso, frustrante. O manifesto da seleção contra a Copa América. Jogadores com receio de não serem convocados divulgaram finalmente o manifesto contra a Copa América. Atacaram a Conmebol, pouparam a CBF e o governo. O Chicão diz, ó, se o Jornas não gostou, então tá tudo bem. Fizeram assim uma criticazinha, não sei se era necessário ter Copa América, mas ficou assim, não foi uma crítica contundente. Como estão falando, né? Não é uma crítica a Conmebol, mas não foi uma crítica contundente. E aí o Espaço, acho assim que o que mais deixou os jornalistas indignados com a nota, não foi porque eles não criticaram muito, mas por causa desse parágrafo aqui, ó. O Rica Perrone, que é um comentarista da área esportiva, ele diz, ó, boa noite. Mentir com o microfone para defender um lado ou insinuar sobre terceiros o que você não sabe é tão escroto quanto um político qualquer que joga com populismo para depois roubar o povo. Parabéns aos jogadores por desmentirem a enorme parte da imprensa abertamente. Esse aqui que é o parágrafozinho que deixou os jornalistas chateados. É importante frisar que em nenhum momento quisermos tornar essa discussão política. Somos conscientes da importância da nossa posição. Acompanhamos o que é veiculado pela mídia e estamos presentes nas redes sociais. Nos manifestamos também para evitar que mais notícias falsas envolvendo nossos nomes circulem à revelia dos fatos verdadeiros. Aí, né, a grande imprensa ficou revoltada. Estão falando que nós jornalistas estamos mentindo. Aí chamou de covarde, fracos e tudo mais. E agora, para não ter dúvidas mais, não ter, sabe, ninguém falar mais nada, os iluminados, eles vieram. Os 11 iluminados. STF decide, na quinta-feira, se o Brasil terá a Copa América.
Sim, eles. Sempre eles. Sempre o STF. O Lewandowski também enviou ao plenário a ação do PT contra a Copa América. Olha só. Lá, olha quem tá contra, né? Olha quem o STF está dando ouvidos. Assim como a ministra Carmen Lúcia fez mais cedo, nesta terça-feira, ao direcionar para o plenário virtual da Corte o julgamento de 2 representações movidas pelo PSB e uma por entidade sindical contra a realização da Copa América no Brasil, o ministro Ricardo Lewandowski, que também havia sido provocado pelo PT sobre o tema, seguiu o mesmo caminho. O STF deve julgar as 3 ações em conjunto. O PT realmente se esforça para colocar o país no buraco. É inacreditável o que o PT faz. O Fabrício Rebelo faz uma pergunta, né? Um jurista aí, mais posicionado da direita. Independentemente da decisão que vier a ser tomada, é de todo insustentável um sistema jurídico no qual a Suprema Corte aprecia a realização ou não de um torneio esportivo internacional. Não existem mais atos típicos de gestão do Poder Executivo. O Executivo não pode decidir nada. Só quem decide as coisas no Brasil é o STF. E você vê, não dá mais para simplesmente cumprir as decisões, diz líder do governo em crítica ao judiciário. Gostei muito disso daqui. Ricardo Barros, um deputado, Poder Legislativo, vai falar, cara, não dá, velho. Não dá. O STF tá demais. Criticando aí porque o STF obrigou a ter o censo de 2022. Ele diz, o judiciário vai ter que se acomodar nesse avançar nas prerrogativas do executivo e legislativo. Vai chegar uma hora em que vamos dizer para o judiciário que simplesmente não vamos cumprir mais. Vocês cuidam dos seus, que eu cuido do nosso. Não dá mais para simplesmente cumprir as decisões, porque elas não têm nenhum fundamento, nenhum sentido, nenhum senso prático. Rapaz, botou para fora, né? Palavras que inúmeros brasileiros gostariam de falar. Isso é bom, né? Porque parece que só Bolsonaro fala algumas verdades. Ou então os deputados bolsonaristas. Eu acho que se Bolsonaro deu, né, a chance dele ser o líder do governo, ter essa posição de destaque, ele tem que fazer, né, cumprir, né? Valer a pena. É isso aí que a gente espera. Dá umas pancadinhas aí, velho. Bota o pessoal no prumo.